pessoal, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é ensinando a fazer essa parede que vocês já devem ter visto no videozinho que eu coloquei anteriormente, é isso? Que é ensinando a fazer uma parede por barulhento. Enfim, que é ensinando a fazer essa parede com detalhes. E eu nunca fiz vídeo ensinando coisa de decoração aqui no canal. Tem vários posts assim ensinando coisa lá no blog, mas eu nunca fiz vídeo. Então eu ia fazer esse vídeo junto com o do tutorial inteiro, meio que um tour e tal. Sendo que daí eu percebi que ia ficar meio confuso pra vocês e achei que seria melhor eu fazer um vídeo separado só ensinando a fazer isso. Então, a minha ideia inicial era colocar um tecido ou um papel de parede, sendo que papel de parede é caro, tanto para colocar quanto para comprar é realmente algo caro. E como eu disse já no post lá do blog, para quem não me acompanha na fanpage também não deve estar entendendo muito bem, que a minha intenção era fazer uma decoração no quarto baratinha. Então, papel de parede é caro. E colocar tecido acho que não seria muito higiênico, ainda mais pra mim que eu tenho uma alergia terrível à poeira, então eu só falto morrer. Então eu pensei, cara, se eu colocar um tecido e começar a pegar poeira, eu já fiquei meio assim, né? Porque eu tenho uma alergia muito forte mesmo. Eu já tive várias crises horrorosas, então eu preciso pensar em outro jeito também, porque eu percebi que o tecido que eu queria, talvez eu não fosse encontrar, ia ser difícil de colocar, ia ser muita cola, muita coisa. Se quer saber, eu vou procurar algo mais simples, vou inventar alguma coisa pra fazer a parede que eu quero. Porque eu queria uma parede com detalhe, eu não queria só uma parede pintada como essa daqui, que ela é azul clara. E a mesma tinta que eu pintei essa parede, eu pintei-a com detalhes, que é a das maçãs que eu fiz. Você pode fazer qualquer detalhe que você quiser, sendo que eu escolhi esse da maçã porque ele é mais fácil e eu acho muito bonito maçã. E eu achei que com a parede azul, o verde ia casar muito bem, sabe? Ia ficar muito bonito junto, os dois juntos. Ia ficar, tipo, uma combinação muito harmônica, ia ficar bonito. Mas é isso. Aí o que eu fiz? Eu vi também um rolinho que era pra você ficar pintando a parede e já saiu o desenho. Sendo que eu fui procurar, só o rolinho era R$100. Eu fiz, você tá de brincadeira, e ainda tem que colocar um negócio lá pra botar. Aí eu fiz, se esse negócio ficar cagado, eu vou, né? Porque se eu botasse excesso demais, ia ficar, enfim, ia ser um problema. Eu fiz, é caro também não dá. Aí o que eu pensei, né? Eu procurei moldes de pinturas na internet, né? Aí eu vi lá um carinha fazendo uns detalhes bem bonitos, que não era maçã, não era esse aqui, com um papel lá, diferente, negócio que eu também não consegui achar, então eu improvisei com o que eu tinha em casa. Tudo improvisação, tudo barato aqui. Aí o que eu fiz? Eu vi uma foto de uma maçã na parede e ela tinha uns degradês, assim, um negócio bem bonito. O que eu fiz? Eu imprimi. Vocês vão ver isso ao longo do vídeo, depois que eu fizer essa introdução. Eu imprimi, cortei o papel, passei para uma cartolina, desenhei, cortei de novo. Daí o que aconteceu? Aí, essa aqui é a cartolina. É um papelão, na verdade. Daí o que acontece? Você tem que achar na sua casa uma caixa de papelão, que ela tenha um lado meio de plástico revestido. Isso aqui é daquelas fitinhas da Oral-B, sabe, de branquear os dentes? Porque se você pegar um papelão comum, depois de você passar tanta tinta, vai acabar transferindo para o outro lado do papel. E como esse lado aqui já é meio plastificado, isso não vai acontecer. Então, é essa a ideia. Daí eu coloquei essas fitas aqui do lado, que é para eu só colocar na parede. Enfim. Eu coloquei essas fitas que era pra ver se eu conseguia colocar assim na parede e ficar pintando, mas aconteceu que não deu muito certo. O que acontece? Quando você vai pintar isso aqui, você tem que pintar com um pincel, pegar o mínimo de tinta possível, porque se você colocar muito vai acontecer isso aqui, ó. Vai começar a passar pras bordas, entendeu? Aí vai começar a manchar a parede.
querendo ou não, vai manchar um pouco. Aí o que é que você vai fazer? Você tem 3 opções. Você pode vir ajeitar com um pincel na hora, foi algo que eu fiz, vocês vão ver no vídeo. Eu pintava e ficava um pouquinho mais borrado, eu vinha e ajeitava toda a bordinha da maçã. Então é legal você ter ideia do desenho que você vai fazer, porque depois você vai ter que dar uns retoques com o pincel. A outra opção, você pode lixar depois que você pintou tudo, você vai lá e lixa, porque bem delicadamente que vai ficar a cor anterior da parede. E a outra opção é você vir com uma camada de tinta da sua parede, sendo que acontece, a minha parede era branco gelo. Se eu comprasse a tinta branco gelo, não ia dar certo com a minha tinta, porque ia ficar muito acinzentado, não ia ficar um tom muito real, ia ficar estranho, não ia ficar bonito. Aí eu comprei branco neve. Aí o que é que eu fiz? Eu vinha ajeitar com o pincel e às vezes eu dava uma lixadinha. Eu não tive tinta pra ficar ajeitando essas coisas, e o acabamento fica bem melhor se você ajeitar no pincel e com lixa. Eu gostei bastante do acabamento assim. Aí beleza, você vai comprar a tinta de parede, compra branca, tipo, você só compra branca se você for pintar mais parede, porque assim, você usa pouca tinta. Sobrou muita tinta do que eu coloquei no pote, que vocês vão ver, acho que sobrou mais da metade da tinta, sobrou muita tinta. Então vocês não vão usar quase nada, então você tem que comprar uma cor que talvez você coloque uma tinta dentro pra depois você mudar e tal, essas coisas, entendeu? Aí eu comprei a branca porque se eu não fosse pintar outras paredes, depois eu restaria uma tinta branca que eu poderia usar em qualquer outra coisa que eu quisesse. Mas a mesma tinta que eu usei ali, eu usei aqui, sendo que com uma cor diferente. Vocês vão ver também no vídeo que eu pintei essas paredes, acho que eu vou colocar junto. Eu pintando essa parede e essa daqui, foi um trabalhão, mas valeu a pena. Eu comprei esse corante aqui, ó, que ele é verde. Ele não fica escuro, não fica. Isso é algo que você tem que ter em mente. Se você quer fazer um detalhe na sua parede, você quer que fique num tom escuro, isso não vai acontecer. Nem compre que não vai acontecer. Compre a tinta na cor escura que você quer, porque não vai ficar escuro. Mas como eu queria tons claros, esses tons mais neutros pro quarto, porque eu acho que fica mais tranquilo assim o clima do quarto, então eu não queria tons fortes. Aí, enfim, é só você fazer isso. Compra tinta, mistura tinta, passa com um pincel bem de leve, depois dá acabamento. Não tem mistério. O que eu fiz? Eu fiz a maçã pequena e fiz uma maçã maior. Eu já tinha achado o desenho dos dois. Se eu conseguir achar a foto que eu imprimi pra fazer esses moldes, eu vou colocar aqui no link. Eu vou botar no post de informações aqui abaixo, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir achar, porque o Google é meio doido. Uma hora você procura uma coisa, outra hora você vai lá, procura com o mesmo nome e não acha. Então, é bem assim. Mas é isso, continue vendo o vídeo pra vocês verem como eu fiz, né, na prática. Eu vou tentar colocar um áudio por cima pra ajudar vocês a entenderem mais o que eu tô fazendo. Não tem muita coisa gravada porque eu fiz tudo meio que sozinha. Não tinha ninguém pra me ajudar a gravar, por isso que a gravação ficou meio assim, capenga. Mas vocês vão ver eu dando acabamento, eu pintando de azul. Tem umas partes que meu namorado também tá pintando, que ele me ajudou muito nessa parede. Minha irmã me ajudou um pouco na da maçã, mas eu não gravei ela me ajudando. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esqueça de clicar no gostei pra me ajudar, tá certo? E eu espero que vocês consigam aproveitar essa dica. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu fiz aqui, é só vocês irem lá no blog e comentar, ou então na fanpage. Pode falar comigo, não tem problema nenhum, que eu vou responder com o maior carinho as suas dúvidas. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês consigam fazer na casa de vocês. E não esqueçam de me marcar no Instagram, se vocês fizerem. Coloca lá a hashtag IsaDecor e pode me marcar, @IsaSales. Eu vou colocar meu Instagram em algum canto da tela por aqui. E eu sempre deixo no box de informações também. Eu tô falando demais e meu Deus do céu, que é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá ver como é que eu fiz. Tchau!
Então, pessoal, eu tinha separado 2 desenhos diferentes porque eu não tinha certeza de qual eu ia fazer. Mas a ideia é basicamente a mesma, independente do desenho. Você vai desenhar o que tá na imagem, depois de você ter recortado, num papelão daquele que eu já mostrei anteriormente, que era na caixa da Oral-B. Sendo que eu fui meio burra e fiz primeiro na cartolina e só depois percebi que não ia dar certo. Mas vocês pulam essa etapa. Depois é só cortar com estilete. Isso é o Alinho, que sempre fica me fazendo companhia enquanto eu tô ouvindo música e fazendo as coisas. Então você só vai cortar com estilete e tirar. É bem simples mesmo, não tem mistério nenhum. Você desenha e depois tira. Eu fiz primeiro na cartolina, ó, e depois eu refiz a mesma coisa na caixa, mas você pode fazer direto na caixa. Aí eu só tô cortando de novo com estilete. E lembre-se de quando for tirar, você não corta muito perto do desenho, depois que você fez o molde. Você corta um quadrado maior, porque depois você vai precisar de um espaço para colocar a fita. E Ali aí sendo bem folgado, como sempre. Aí o que eu fiz? Para fazer acabamento, tanto para a próxima pintura quanto para o detalhe, eu coloquei uma fita crepe, que é essa daí, ó, branquinha normal de construção, na parede, que é para fazer um detalhe ali e ficar legal depois. Daí agora eu tô usando essa tinta, que é da Hidracor. Essa tem cheiro, eu recomendo que você compre uma sem cheiro, tá certo? E eu estou colocando esse corante para tinta, que foi R$3,50. Eu peguei 1/4 da tinta e eu não diluí em água, porque para quem não sabe, é necessário diluir em água, sendo que como eu ia fazer detalhe, eu precisava que a tinta estivesse bem concentrada. Mas quando eu for pintar a parede inteira, você tem que diluir em água. Você coloca mais ou menos 1 copo de água nesse galão inteiro, que é para ficar fácil de você pintar. Fica mais fácil de deslizar na parede o rolo. Daí é bem simples agora. Você vai colocar o molde com a fita e vai vir com o pincel e a tinta. Essa daí foi a primeira maçã que eu fiz e ela não ficou muito boa. Vocês vão ver ao longo do vídeo que quanto mais eu fazia, melhor ela ficava quando eu tirava. Essa daí ficou bem manchada, mas eu queria mostrar pra vocês, que é pra vocês não se assustarem se você for fazer isso também, sabe? E é pra vocês aprenderem a ajeitar. A dica é, comece por onde as pessoas não olham muito, ou você vai colocar algum armário por cima. Ó, tá vendo que ficou bastante manchado? O que é que você vai fazer? Você vai vir com um pincel e vai dar acabamento nas bordas. Não se preocupe se ficar meio altinho assim a tinta, porque quando secar vai ser muito fácil de tirar isso. E depois eu vou dar acabamento com a lixa, vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar bem legal no final, não se preocupe com isso. O único problema é você ter paciência o suficiente para fazer isso na parede inteira. O mais legal disso é que cada um dos detalhes vai ficar diferente. Você nunca vai ter uma maçã igual a outra, então vai ficar uma parede muito única, sabe? Fica bem legal mesmo. Olha, aí eu já tô fazendo bem mais pra frente, eu já tinha feito umas 6 mais ou menos. E eu já tava pegando bem menos tinta no pincel, e vocês vão ver que quando eu tirar já vai estar bem melhor do que a outra. Porque você vai pegando prática ao longo do tempo que você tá fazendo. Então, é bem simples, sem muito mistério. Toma cuidado pra tu não colocar muita tinta perto das bordas. Ficou bem legal essa daí. Quando eu tirei não tinha quase nada pra ajeitar, como vocês estão vendo. E daí eu só volto com o pincel e vou fazendo os arremates. É bem fácil. É só fazer uma meia lua que você vai conseguindo dar os arremates direitinho, do jeito que você precisa. E eu sou muito perfeccionista, acho que dá pra perceber.
Às vezes eu venho com esse pincel fininho pra dar acabamento nessas partes mais fininhas, sabe? Pra deixar mais bonitinho as folhas. Então eu tinha esse pincel mais fininho em casa mesmo. Eu não precisei comprar pincel, a fita crepe, essas coisas, por isso que eu não coloquei o preço delas no vídeo. Não achei que fosse necessário colocar. Aí mostrando quando eu já tinha feito quase 2 listas na parede. Isso demorou em média uns 40 minutos para fazer essas 2 listas. Isso demora bastante tempo para você conseguir fazer metade da parede, que foi o que eu resolvi fazer. E pra quem não sabe, eu só resolvi fazer metade da parede, primeiro porque a parede do meu quarto é muito alta. Então ia chegar num ponto que eu não ia conseguir mais fazer as maçãs direito, o acabamento ia ficar ruim. E também porque eu gostei muito do detalhe que ficou faltando, sabe? Da metade que ficou faltando, eu achei que ficou muito legal. Então é por isso que eu não fiz a outra metade. E dessa maçã eu faço a mesma coisa. E faço a mesma coisa basicamente com toda a parede. Aí eu já tô mostrando fazendo acabamento, que é só vir com a lixa. No caso a tinta aí já tinha secado, ó. E é só você vir com a lixa bem fininha e sendo bem delicada, que você vai conseguir tirar toda a tinta e fazer um acabamento bem legal, ó. Quando você olha assim de perto, acha que não vai ficar legal. Dando acabamento, como vocês viram que eu mostrei no texto, que foi que um eletricista fez aqui em casa, daí eu quis dar um acabamento e tal. Eu amassei e depois eu lixei, ajeitei. Agora eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz antes pra fazer a tinta, pra fazer o tom da tinta que eu queria, não é mesmo? Foi a mesma coisa que eu fiz pra a moldura, pra os detalhes. Sendo que aí você tem que usar bem mais tinta e você tem que ter cuidado pra você ir dosando. Porque às vezes ela tá mais escura no pote, mas quando você passa que ela seca, ela fica clara. Então você tem que ficar testando na parede. Você tem que mexer muito bem essa tinta. Você tem que ter noção, porque se você não mexer direito, a tinta não vai ficar homogênea. E você tem que ter a noção de que enquanto você tá pintando, você tem que ficar mexendo a tinta que tá dentro do pote. Claro que você não precisa estar direto, mas você tem que lembrar de vez em quando de ir lá e fazer isso. E você também tem que diluir. Aí eu tava pintando com esse pincelzinho a borda, mas você pode pintar com aquele outro pincel maior, mas como eu já tinha, ele tava meio sujo, que eu tinha feito as molduras, eu tava dando acabamento com esse daí. E na parede eu precisei pintar umas 3 demãos, porque isso é uma tinta muito clarinha. E foi assim que ficou o resultado, vocês vão ver nas fotos. E só para esclarecer, vai ter vários outros vídeos de decoração, então continue acompanhando o canal, que vai ter muito mais coisa legal por aí. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram curtam, se inscrevam no canal, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!